Fala galera, bem-vindo novamente a mais um curso de resolução de listas da UNIRV. Dessa vez a gente vai fazer a lista da UNIRV 2018, começando pela questão número 1. Então vem comigo. A globalização constitui o estado supremo da internacionalização, a amplificação de um sistema mundo, de todos os lugares e de todos os indivíduos, embora em graus diversos. Nesse sentido, com a unificação do planeta, a Terra torna-se um só e um único mundo, e assiste-se a uma refundição da totalidade Terra. Trata-se da nova fase da história. Podemos admitir que a globalização constitui um paradigma para a compreensão dos diferentes aspectos da realidade contemporânea. Acerca da globalização, assinale V para verdadeiro ou F para falso. Bom, vamos lá. Com a globalização, verifica-se uma desaceleração dos fluxos de capitais, tendo em vista o rápido desenvolvimento da tecnologia de informação, anulando o espaço e o tempo. Pessoal, essa alternativa aqui será falsa. Por que falsa? No caso, quando a gente fala de globalização, qual é o sentido de globalização? Globalização é a integração do espaço mundial por meio de fluxos de capitais, pessoas, mercadorias, serviços. Isso é a globalização. E essa integração, ela é feita principalmente por meio do estabelecimento de infraestrutura, de comunicação, de transporte, principalmente. E qual é o objetivo da globalização? Integrar e dinamizar esses fluxos. Então falar que com a globalização o fluxo de capital diminuiu, desacelerou, está errado, tem que acelerar. Afinal de contas, quando a gente fala de globalização está caminhando junto com o capitalismo. Sempre pensa na globalização como um fenômeno que é, na verdade, uma ferramenta para que o capital consiga se espalhar e se expandir pelo globo, certo? B. Com o processo de globalização, a propriedade privada tornou-se predominantemente no mundo, o que ocasionou o surgimento de grandes corporações que passaram a ter influência decisiva sobre a dinâmica econômica mundial. Vamos lá, a gente está falando aqui de globalização, novamente, e como eu falei para vocês, a globalização é uma ferramenta do capitalismo. Tá? Quando você pensa em capitalismo, você pensa aí, por exemplo, em aspectos como o lucro, como a propriedade privada, que é o que a alternativa aqui está falando. Ela está falando que a propriedade privada, com o processo de globalização, vai se transformar em algo predominante. Então, a gente tem essa alternativa como sendo correta, certo? Novamente, aquilo que eu falei, globalização e capitalismo caminham lado a lado. A internacionalização do capital traduz-se simultaneamente na internacionalização dos processos produtivos, construindo ou reconstruindo novos espaços geográficos. No caso, vamos lá, pegar algumas palavrinhas-chave aqui, internacionalização do capital e internacionalização dos processos produtivos. Ele está falando, no caso aqui, principalmente da questão de que agora você tem empresas transnacionais, multinacionais, espalhadas pelo globo e que produzem aí de maneira fragmentada em uma cadeia totalmente coordenada, graças aos aspectos da evolução do meio de transporte e comunicação. Então a alternativa C vai estar correta também. D. O mundo globalizado ainda não superou a bipolarização de forte repercussão no espaço mundial entre totalitarismo e capitalismo, existente desde o período conhecido como Guerra Fria. O mundo de hoje, globalizado, ele ainda não superou aquela divisão entre, no caso aqui, ó, até uma palavra errada, não errada, mas assim, ele coloca, na verdade, para a gente induzir ao erro, totalitarismo e capitalismo. No caso, assim, o mundo de hoje ele superou aquela divisão da ordem bipolar entre socialismo e capitalismo. Ele coloca aqui totalitarismo. Não seria a palavra mais correta. Afinal de contas, você tem regimes totalitários tanto do lado socialista quanto do lado capitalista também, certo? Então ele já coloca uma palavra aqui para você perceber que essa alternativa está errada. Perfeito? Então vamos colocar aqui como falso, certo? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Beleza? Novamente, reforçando, pensou em globalização, pensou em capitalismo e pensa também no meio técnico, científico e informacional. Tá? Palavra importante quando a gente fala de globalização, ligada a um geógrafo chamado Milton Santos. Certo? Sempre faça esse link, é importante. Beleza? Vamos para a próxima questão.